está preparado para ouvir uma rajada do Senhor nessa manhã? Ai, tenho o privilégio também de estar aqui passando o microfone para o meu marido. Vamos estender a mão para ele, para abençoar a vida dele. Ah, Jesus, obrigada, Pai, por essa manhã. Apresentamos aqui o Lucas, Pai, o teu servo. Usa a vida dele, Senhor. Ah, Pai, que o Senhor cresça, Pai, e apareça, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Ah, Senhor Jesus, que Ele diminua, Senhor, e o Senhor seja tão grande, Pai, que a Tua presença seja real na vida de cada pessoa, Senhor. Ah, Senhor Jesus, que todo impedimento caia por terra nessa manhã e que eles possam ouvir a Tua voz com clareza, Senhor. Abre o coração, nós entregamos a Ti a vida do Teu Filho, Senhor, e que Ele possa ser usado para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz demais de poder estar aqui essa manhã. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela, que bom que você veio. Agora fala assim para ela, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Amém? Enquanto Rebeca estava falando aqui, né, sobre a experiência que ela teve, eu me lembro da vida de José, né? José, muitas vezes, ele fazia o que era certo, mas muitas vezes também nem tudo dava certo para José. Mas até quando não dava certo, Deus estava lá. Eu vou repetir de novo, porque acho que você não pegou, mas eu vou repetir. Até quando não dava certo, Deus estava lá. Às vezes você acha que aquilo que você está passando na sua vida, Deus não está com você, mas Ele está, querido. Ele está. E aquilo que Ele vai fazer na sua vida é no tempo certo. Coloque isso dentro do seu coração. Jesus não tem compromisso em agir na minha hora. Jesus tem compromisso em agir na hora certa. Então, descanse o seu coração. Se Ele falou, se Ele ordenou, Ele vai garantir o resultado sobre a sua vida. Amém? Mas não é isso que eu vou ministrar essa manhã. Eu queria falar sobre obediência e fé. E eu juro para você que eu não queria falar sobre isso. Porque é uma coisa muito difícil, talvez, de entrar no coração de algumas pessoas. Mas falar de obediência, ninguém dá like. Falar de obediência, ninguém se inscreve no canal. Mas falar de obediência está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu vou falar, amém? Então, que essa manhã você esteja com o coração aberto. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Lucas, meu xará Lucas. Lucas capítulo 6, verso 46. Já vem logo uma pedrada de Jesus aí, né? Fala a Deus. Se você achou, diga amém. Vamos ler todos juntos aqui, ó. Mantém sua Bíblia aberta. Porque vocês... De novo, porque... Glória a Deus, pode se assentar. Queridos, essa é uma passagem que Jesus está perguntando para pessoas próximas dele, os seus discípulos. Pessoas que andam com ele, pessoas que têm intimidade com ele, pessoas que veem aquilo que ele faz. E olha a pergunta de Jesus: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? E essa pergunta se volta para a sua vida essa manhã. Será que você tem colocado Deus como seu senhorio diante da sua vida? Será que você tem colocado Deus em prioridade em todos os seus caminhos? Será que você tem ouvido e obedecido à voz do Senhor? Isso vai revelar onde você vai chegar. O Deus que você tem obedecido vai revelar onde você vai chegar. A que nível você vai chegar, a que experiências você vai provar. Deus, Ele quer que a nossa igreja, você que está aqui, seja uma igreja saudável, amém? Sim ou não? Mas nós precisamos andar sobre um ambiente de obediência. Sobre um ambiente em que agrada o coração do Senhor. E obedecer a Deus é uma linguagem de amor. Repita comigo, obedecer a Deus é uma linguagem de amor.
Quando eu falo sim, Senhor, eu estou dizendo, eu te amo, Jesus. Eu amo a sua palavra, Jesus. E nós vamos ver isso em João, capítulo 14, verso 15. Põe para mim, por favor, que vai dizer assim. João 14, 15. Vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus. Isso no verso 15. No verso 21 vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Aquele que me ama será amado por? E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço aquilo que Deus colocou no meu coração, eu estou dizendo uma linguagem de amor ao Senhor. Eu estou andando sobre um ambiente de obediência. E é isso que Deus quer de mim e de você essa manhã. Que nós continuamos andando sobre esse ambiente de obediência. Porque o ambiente de obediência vai fazer você provar de coisa que ninguém provou. Você andar sobre um ambiente de obediência vai fazer você chegar a lugares que você jamais imaginou que você chegaria. Vai fazer com que você talvez não entenda aquilo que Deus falou ao seu coração. Mas Ele vai garantir o resultado sobre a sua vida. Ele vai te dar livramento. E é isso que Deus quer fazer com você essa manhã. Não tem como nós provarmos aquilo que Deus tem para nossas vidas se nós não sermos obedientes à sua palavra. Mas nós temos sido filhos muitas vezes que nós queremos provar aquilo que Deus tem para nossas vidas, não obedecendo a palavra. Ao silêncio. E duas cabeças balançando. E é o que Deus quer falar conosco essa manhã. Obediência, obediência. Filho, eu quero você na rota da obediência. Eu quero você na rota da obediência. Na rota da dependência. Porque quando eu estou na rota da obediência, consequentemente eu entro na rota da dependência. Porque já não ando mais eu, é Cristo andando em mim agora. Já não ando mais eu, já não faço mais as minhas vontades, mas aquilo que Cristo quer fazer em mim e através de mim. Deus quer usar a sua vida, mas você está disponível? Olha o silêncio. Tenho certeza que se eu estivesse falando sobre fé, alegria, qualquer outro assunto, você estaria dando glória. Mas é obediência, dói, aperta. Mas Deus, Ele quer te levar, querido, ao nível de confronto. Para que você seja transformado. Para que você seja edificado. Para que você entenda que a cada passo que você está dando, Deus está te forjando. No dia mal, Deus está te forjando. Deus está te preparando para algo maior. Era isso que Ele estava fazendo com os discípulos. Pessoas que estavam próximas. Pessoas que caminhavam com Ele noite e dia. Pessoas que viam Jesus curando. Viam que a palavra dEle tinha autoridade. Via que Ele caminhava sobre fé. Via que Ele andava em uma vida de oração. E nós conseguimos ver em Jesus, em figura humana, o que é ter uma vida de oração. O que é andar em obediência à palavra do Pai. O que é provar o que o Pai tem para nós. E essa é a manhã que Deus quer se revelar a você. Quando nós obedecemos, nós estamos dizendo: Senhor, eu te amo. E ainda que doa, eu vou continuar seguindo firme debaixo da tua palavra. Com José foi assim. Com Davi foi assim. Com Abraão foi assim. Com muitos personagens bíblicos que você pode ver, foi assim. E não vai ser diferente comigo e com você. Nós não estamos isentos dos problemas desse mundo. Mas quando nós passarmos, Deus vai estar conosco lá. Essa é a grande diferença. Que quem está no mundo não tem no que se apegar quando está passando mediante problemas na vida. Mas o crente, quando passa por problema, a diferença dele é que ele tem a Deus. É quem ele tem a quem clamar. A Bíblia diz que se nós clamarmos, nós vamos obter resposta. Clama a mim e responder-te-ei. Deus está dizendo, igreja, é só clamar que eu vou responder. Quem quer ouvir a Deus aqui? Abre a sua Bíblia. Ah, mas eu não estou ouvindo Deus falar. Abre a sua Bíblia. Leia a palavra.
Deus vai falar com você. É muito mais simples do que a gente imagina, só que a gente vem de um tempo de tanta religiosidade, misticiosidade, que a gente acaba mais se apegando com as coisas que o mundo lá fora determina o que é no Evangelho, só que a gente acaba não vivendo aquilo que é o verdadeiro Evangelho. E hoje é amanhã de cair por terra toda a religião que foi plantada sobre a sua mente. Evangelho é boas novas, Evangelho é leve. Servir a Deus não é um peso, querido. É um peso estar lá no mundo, na balada, em carnaval e outras coisas, na festa da carne. Para Deus não, para Deus é leve. Para Deus nós temos prazer. Para Deus nós não vemos a hora passar. Para Deus nós estamos aqui de coração aberto, dizendo: Senhor, fala comigo, eu quero ser guiado pela Tua palavra. Porque é assim que o Espírito Santo faz, querido. Mas que nós temos que ter essa sensibilidade dentro do coração, para que nós possamos a cada dia sermos transformados pela palavra de Deus. Eu não sei o motivo que você vem aqui essa manhã, mas de uma coisa eu sei: Deus, Ele quer fazer com que você saia daqui totalmente diferente que você entrou. Não pelo que eu estou falando, mas pela palavra que Ele está liberando a seu respeito. Na Bíblia Deus diz que nós somos filhos, nós somos amados, nós somos herdeiros. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E quando nós entendemos quem somos, nada nem ninguém nos para. Eu não sei o que tem te parado, mas de uma coisa eu sei: se você andar debaixo da palavra, de uma direção de Deus, nada nem ninguém vai te parar. É por isso que Jesus vai dizer: coloque os seus olhos fitos aonde? Nele. É nele. Você vai se decepcionar, mas quando você se decepcionar, coloque os seus olhos nele. Não espere em homens, espere em Deus. Tem muita gente que está aqui, que espera milagre de Deus, sim ou não? Espera, mas faz de tudo para não depender de um. Eu vou repetir de novo. Tem muita gente que clama por milagre, fala que crê em milagre, mas faz de tudo para não depender de um. Misericórdia. Olha o silêncio da morte, né? Como diz o Rafa. É, irmão. Você está recebendo essa palavra? Deus quer te levar a um nível de um ambiente que você não entenda o que Ele está fazendo, para que você seja totalmente dependente dEle. Deus quer te levar a andar sobre um ambiente de dependência. Mas para isso eu tenho que ter o meu coração enraizado nele. Que ainda que o caminho que Ele liberou ao meu respeito seja um caminho diferente daquilo que eu penso, mas é o caminho que Ele tem para a minha vida. Por muito tempo da minha vida, eu achei que aquilo que eu tinha dentro do meu coração como sonho era a verdade de Deus para a minha vida. Que era ser jogador de futebol. Eu sempre conto isso porque é a minha vida, é o meu testemunho, é aquilo que Deus fez em mim. Mas Deus sempre falava: filho, eu tenho um chamado para você. E eu falava: chamado o quê? Meu negócio é jogar bola. Era essa a minha resposta. Mas Deus, o mais incrível é que Ele não desiste de você. Você pode estar caminhando de uma direção errada, mas Ele nunca desiste de você. O problema é que quando nós estamos nos caminhos do Senhor, Satanás ele lança dardos para que você tire o foco de Jesus. Para que você coloque o olhar onde não deve olhar. Para que você veja coisas que você não está pronto para ver. Mas hoje Deus vai te fazer sair daqui um cristão maduro, um cristão apaixonado por Ele, um cristão fortificado pela palavra. O modelo nunca foi o homem, o modelo sempre vai ser Jesus, então olha para Ele. Dependa dEle, caminhe com Ele. E Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, amém? Mas nós temos que aprender a andar em obediência. Obediência. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã, né? A obediência e a fé. Porque se nós obedecemos, nós temos fé no coração, sim ou não? Se nós obedecemos, nós temos fé. Isso faz parte do mesmo pacote. E é isso que eu quero falar com você. Abre a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12.
Você abre Gênesis capítulo 12 e no telão põe para mim, por favor. 1 João, capítulo 5, verso 3. Se você achou aí, diga glória a Deus. Vai dando um glória aí, amém? Deixa esse silêncio reinar, não. Você está na casa de Deus, é alegria, festa. Olha o que diz 1 João 5, 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer o quê? E os seus mandamentos não são pesados. Como eu falei, servir a Deus é uma alegria, um prazer. Saber que tem um Deus que direciona a nossa caminhada aqui na terra. Saber que nós temos rota, saber que nós temos direção. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você aqui. Amém? A sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 12, vai dizer: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, larga a sogra, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu farei o quê? De você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei o quê? Os que amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão como lhe ordenara quem? O Senhor. Querido, Deus ele não pede, Deus ele ordena, amém? E é isso que nós devemos entender. Quando Deus fala conosco, ele não pede, ele ordena. E Deus ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Gente, nós temos que entender que Deus está falando com um homem de 75 anos. Um homem avançado em idade. Um homem improvável. Um homem sem filho. Um homem que queria ter filhos, mas não tinha. Mas Deus diz a respeito de Abraão: farei de você, Abraão, mesmo que você não esteja vendo. Talvez Deus tenha colocado algo no seu coração, e a palavra para você é: farei de você, mesmo que você não esteja vendo. Querido, porque a fé não vai ser, a fé é. A fé não vai ser, a fé não vai acontecer, a fé já aconteceu. Nós só vamos tomar posse daquilo que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Mas para isso Deus ele quer preparar o nosso coração. Ele quer forjar o nosso caráter, para que no dia mal a gente não venha se apegar com as coisas desse mundo, mas sim se apegar com a palavra dele, caminhar sobre ele, entender que ele é o rumo que nós precisamos. E Deus está falando a um homem improvável, um homem que não tinha as condições que Deus está falando. Talvez Deus falou algo no seu coração que você não tem condições. Para você não vai acontecer, mas para Deus já aconteceu. Aquele cargo que você tanto espera na empresa, que Deus colocou no seu coração, não vai acontecer, já aconteceu. Que essa manhã você venha olhar para trás, somente para lembrar das promessas que Deus tem colocado sobre o seu coração. Que um dia você deixou morrer, mas hoje ela vai se acender aqui pelo poder que há no nome de Jesus. Mentiras cairão por terra hoje aqui. Obras do inferno cairão por terra aqui hoje. Toda mentira que Satanás tentou colocar na sua mente para que você paralise, medo, vai cair por terra hoje. Porque Deus tem uma grande obra na sua vida, querido. Mas eu e você precisamos estar com o coração aberto para que Ele possa fazer essa grande obra. Nós precisamos estar com o coração aberto para avançar em fé. Nós precisamos. Abraão era um homem improvável. Mas o que eu entendo com isso é que as maiores experiências de fé sempre vão negar a lógica. Eu vou repetir de novo: as maiores experiências de fé sempre vão negar a lógica. Deus não vai fazer alguma coisa lógica na sua vida, querido. Ele vai fazer alguma coisa que você não pode fazer, para que você entenda que tudo que você está fazendo, você depende totalmente dele. E é sobre isso que Deus quer fazer com que você caminhe essa manhã em obediência à palavra dele. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Mas eu e você precisamos ter esse senso de busca a Deus. Busca a Deus não é só domingo na igreja, amém?
Não adianta você viver uma vida linda domingo, se segunda-feira você não busca, você não obedece na terça, se na quarta você não tem comunhão com Ele. Tem gente aqui que Deus já falou para participar de um GC, mas não está obedecendo. Tem gente aqui que Deus já falou para participar de um carisma, seminário teológico carisma, e você está dizendo como é que vai ser. Mas Deus está dizendo, filho, sai, vem. Como vai ser, eu vou providenciar para você, para que você aprenda a caminhar em fé. E é isso que Deus quer fazer com você essa manhã, que você aprenda a caminhar em fé. Caminhar em fé faz com que a gente saia da zona de conforto e entre na zona de confronto. E todos os dias é gostoso caminhar em fé, porque Deus, Ele nos ensina e nos amadurece, e é isso que Deus quer fazer conosco, nos amadurecer para algo maior. Quando nós ficamos presos em algo que Deus já falou no nosso coração e nós não obedecemos, nós estamos retrocedendo a palavra que Ele liberou a nosso respeito. Mas essa é a manhã de você entender que aquilo que Ele já liberou a seu respeito, Ele já garantiu o resultado sobre a sua vida. Eu não sei, querido, o que você precisa, mas Ele já garantiu o resultado. Abraão, querido, um homem ilógico, um homem que Deus fala aos 75 anos, mas ele vai segurar a sua bênção que Deus revelou aos 100 anos. O problema é que nós somos uma geração que queremos tudo rápido. Queremos tudo para hoje, para daqui 3 horas, daqui amanhã, né? Tudo rápido, tudo rápido. Mas tudo que Deus vai fazer em nossa vida é no tempo dEle. É por isso que caminhar em fé, nós aprendemos que é tudo no tempo dEle. É por isso que Ele te ensina a descansar. Porque se você fala que precisa de Deus, mas não deixa Ele agir, você não precisa de Deus, querido. E é o que muitas vezes nós fazemos, nós queremos dar o primeiro passo, sendo que Deus falou para você ficar. Olha o silêncio da morte. 3 cabeças balançando. Amém? Sai da sua zona de conforto. Deixa Deus te levar para a zona de confronto. Para que Ele te mude, te transforme. Te esprema. Te jogue no fogo, como tem jogado alguns aí, né? Para que você venha a ser extraído, provado, forjado. Muitas vezes o homem pensa que, mas por que está colocando fulano de tal? Por que está fazendo com fulano de tal? Mas Deus sabe o que está fazendo com fulano de tal. E muitas vezes as maiores bênçãos que Deus vai entregar sobre a sua vida é de lugares de pessoas que você jamais esperou que poderia vir. De improváveis. Por isso, não despreze quem está do seu lado. Repita para essa pessoa: eu vou chegar aonde Deus determinou que eu vou chegar. E quando eu chegar, você vai estar lá comigo. Amém? Nós não crescemos sozinhos, nós crescemos juntos. Essa igreja não funciona somente com quem está aqui ministrando a palavra. A igreja funciona num conjunto. Se tudo isso aqui que nós estamos falando for só um conjunto de informação, isso não vai mudar a sua vida. Mas se você entender que isso aqui é a palavra de Deus que vai fazer você voar cada dia mais alto, você vai entender aonde Deus vai te levar, querido. Amém? E é isso que Deus quer fazer. Quando nós confiamos no grande eu sou, nós experimentamos quem Ele é. Em quem você tem confiado, é o que você vai experimentar, querido. Você tem esperado em Deus? Você tem confiado em Deus? Pode ter certeza que você vai experimentar as coisas do próprio Deus. Então, a gente vê que Deus está falando com um homem velho, com uma mulher que é estéril, sem descendentes, mas Deus está dizendo, eu farei. Só que Deus não está falando somente a vida de Abraão. Deus está falando a uma geração. Tudo que Deus faz em você não para em você. Continua através de você. E é isso que Ele quer fazer, querido.
O que Deus tem colocado em suas mãos não para em você, continua através de você. É seus filhos olharem para você e dizer, não, meu pai foi um homem de Deus, a minha mãe foi uma mulher de Deus, uma mulher de oração. É nós deixarmos um legado para a nossa geração. Esse homem, Abraão, antes de conhecer ao Senhor, era um homem idólatra. Sim ou não? Quem conhece Abraão sabe. Mas é o que Deus faz. Deus pega e usa improváveis. Talvez para você aqui essa manhã você é um improvável. Você é uma pessoa que entrou aqui e ninguém te conhece. Mas Deus quer te usar, querido. Deus quer fazer você voar cada dia mais alto. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer com que você ande e caminhe em fé. Querido, eu citei isso aqui num domingo retrasado. Quando Pedro vai questionar Jesus a respeito dos impostos. E Jesus fala para ele, Pedro, vai até o lago e pegue a moeda onde? Na boca do peixe. Pedro era o quê? Pescador. É normal ter moeda na boca de peixe? Mas Pedro não questionou. Você pode ver na passagem. Pedro não questionou, ele obedeceu. Pedro, ele creu em seu coração. Se Jesus está falando, eu vou obedecer. E a ordem do céu, querido, ela não é para ser questionada. A ordem do céu é para ser obedecida. Obedece que dói menos. Amém? Obedece que dói menos. Seu pai está falando, querido. Seu pai está te revelando. É Deus falando para Pedro. Até quando você precisar do recurso, porque Pedro era um homem que estava sendo preparado para liderar uma igreja do futuro, sim ou não? Mas era Jesus dizendo, Pedro, dinheiro, até quando você precisar, eu coloco na boca do peixe. É Deus dizendo para você essa manhã, eu não sei o que você precisa, mas aquilo que você precisa vai vir de lugares que você menos imagina que vai vir. Você que está na sua casa, aquilo que você precisa vai vir de lugares que você menos imagina. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Jesus estava ensinando desde já Pedro a caminhar sobre fé. Porque nós, quando caminhamos em fé, nós dependemos totalmente de Deus, querido. Não há como nós servirmos a dois senhores. Ou nós obedecemos ou nós não obedecemos. Mas manda quem pode, obedece quem tem. Se você tem juízo, você obedece a palavra, amém? É. Só que muitas vezes nós queremos explicar aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Não, que Deus vai fazer assim, que Deus vai fazer assado. Mas eu aprendi uma coisa com a vida de Abraão. É melhor viver aquilo que não se explica do que ficar tentando explicar aquilo que não se vive. Eu vou repetir de novo, porque talvez você não entendeu. É melhor viver aquilo que não se explica do que ficar tentando explicar aquilo que não se vive. Muito mais do que ouvir, Deus quer fazer de você uma prática no reino de Deus. É a prática que vai te levar a provar daquilo que Deus tem para a sua vida. Não adianta eu ficar ouvindo a palavra, falando da palavra, se eu não vivo a palavra. Jesus era a palavra. Jesus é a palavra. Ele andou aqui na terra. Ele foi ao Pai e continua sendo a palavra. E nós temos que ser como Ele aqui na terra, amém? Como pequenos cristos. E para isso nós precisamos ceder a nossa carne para que o Espírito venha reinar. Para isso, e nós entendemos que o que prevalece sobre nossas vidas é quem nós mais alimentamos. Você pode perceber sobre a sua vida. O que tem prevalecido é o que você tem alimentado. Se você tem alimentado o seu espírito vai prevalecer. Se você tem alimentado a sua carne vai prevalecer. Mas o problema é que nós temos tempo para tantas coisas no mundo e nós não temos tempo para o próprio Deus. Olha o Xi aí, ó. Xi. Tem gente que sabe os 12 integrantes do BBB, mas não sabe os 12 discípulos da Bíblia. Pasme. Tem gente que fala que não tem tempo para orar, mas tem tempo para maratonar na Netflix.
Não é pecado não, viu, irmão? Não é pecado assistir Netflix. Mas aonde estão as suas prioridades? Aonde estão as suas prioridades vai revelar onde você vai chegar. Aonde está a sua prioridade vai revelar aquilo que você carrega. E aquilo que você carrega vai fazer você chegar ao propósito que Deus tem para a sua vida leve, livre, sarado, com caráter forjado, para andar em fé, para ser tratado por Deus independente de qualquer situação. Elias, aonde o rei Acabe se perverteu, casa com Jezabel, não obedece aos caminhos do Senhor. Elias foi um dos únicos profetas daquele tempo que não se curvou aos deuses daquele tempo. Elias, ele obedeceu a Deus. Enquanto todo mundo está fazendo o que dá certo, não, eu vou fazer aquilo que Deus pede. Nem tudo que dá certo é para você. Vou fazer aquilo que está dando certo. Nem tudo que dá certo é para você, irmão. E é por isso que nós precisamos ter comunhão e relacionamento com Deus para entender o que é certo e o que não é certo. Para entender por qual caminho que eu preciso andar e o caminho que eu não preciso andar. Amém? A direção que Deus tem para nossas vidas está na palavra. Se nós abrirmos a Bíblia, Deus vai falar conosco, sim ou não? Vai, mas o problema é que a gente não abre, né? E Elias vai falar sobre aquela terra que ele profetiza o quê? Uma seca sobre aquela terra. Deus mandou Elias profetizar a seca naquela terra? Sim ou não? Não. Mas ele profetiza. E Deus faz. Porque quando você tem autoridade, Deus faz. Quando você tem autoridade, você não precisa ficar pedindo com que os outros orem para você. Você mesmo acessa ao Pai. E Ele se revela a você. Elias fala, não vai chover sobre essa terra. Elias entende o tempo de fechar céu e abre céu. E Deus simplesmente faz porque Elias tem essa autoridade. Elias era um homem cheio do Espírito Santo. E Elias, quando ele profetiza a seca sobre aquela terra, Deus fala, Elias, vai para Querite. Talvez Elias não entendia nada do que Deus estava falando a respeito a ele. Mas Deus já sabia que estavam tramando para matar ele. Até quando você não sabe, Deus está te dando livramento. Elias vai a Querite, e uma das maiores, talvez, questionamentos de um profeta é o que eu vou fazer, como vai ser, como é que eu vou comer. Mas Deus leva Elias a Querite, à beira de um riacho. Querite dependia da água da chuva, irmão. Querite dependia da água da chuva. Elias tinha profetizado o quê? Seca. Enquanto o rei no palácio não tinha água, tinha ouro, mas não tinha água, Elias tinha um ribeiro. Em meio à seca, Elias tinha um ribeiro. Deus tem um ribeiro preparado para você. Mas nós devemos agradecer no pouco. No pouco que Deus tem colocado sobre a sua vida, agradeça, irmão. Seja grato. Seja grato. E nós vemos esse homem ser levado à escola do equilíbrio, porque quando ele precisa de água, ele olha para onde? Para baixo. E a Bíblia vai dizer que Deus já ordenara os corvos para que trazesse para ele pão e carne. Quando ele precisa de água, ele olha para baixo. Quando ele precisa de pão, ele olha. É Deus levando esse homem à escola do equilíbrio. E muitas vezes é o que Deus ele faz com você. Te leva à escola do equilíbrio. Eu tenho que viver muitas vezes no nosso mundo natural, sim. Mas nós não podemos só viver no natural.
nós temos que vivenciar também o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. E é Deus levando Elias à escola do equilíbrio. Quando você precisa de água, olha para baixo. Quando você precisa de pão, olha para cima. E é isso que Deus ele quer tratar em nosso coração, uma dependência. Uma dependência de viver uma vida em abundância nele, para Ele, para que Ele flua em nós e através de nós, amém? Deus quer te fazer um homem e uma mulher dependente. Deus quer te fazer um homem que quando vem um problema, você não vai buscar em coisas, em lugares, mas você vai buscar nele. É nele, querido, tudo que você precisa está nele. Você precisa de direção para a sua vida espiritual, é nele. Você precisa de direção para a sua vida ministerial, é nele. Você precisa de direção para a sua vida financeira, é nele. Você precisa de direção para a sua vida trabalhista, é nele. Na família, é nele. Porque ele sempre vai ser um modelo, querido. E Elias foi levado a esse nível de esperar no Senhor, confiar no Senhor. Talvez Deus tenha colocado algo dentro do seu coração e você tenha travado. Porque você já está pensando como vai ser, como Deus vai fazer. Mas Deus não vai fazer, já está feito. Deus, Ele não vai fazer, querido, já está feito. E aí quando Elias se acomoda, ele vê aquilo que ele profetizou acontecer sobre a vida dele. O que acontece? O querite seca. E Deus dá outra direção para ele. E a outra direção que Deus dá a ele é que ele vá a uma casa de uma viúva. E ele não conhece aquela mulher. Mas Deus diz a ele, vai. Deus ensinando Elias a caminhar em fé. Deus ensinando Elias a andar em experiências. O que vale sobre a sua vida, querido, é as experiências que Deus tem colocado sobre você. Porque quando eu tenho experiência com Deus, eu sei que Ele vai fazer. Amém? Eu só consigo confiar naquilo que eu já provei. Sim ou não? Se você já provou de Deus, você já sabe que Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Independente se você não esteja vendo, crendo, Ele vai fazer. Amém? E é isso que nós temos que ter guardado dentro do nosso coração. Nós podemos ver N situações de homens que obedeceram a Deus. Eu posso citar para você a vida de Naamã. Eu posso citar para você a vida de Raabe, de Elias, de Noé, de Ezequiel, de José, de homens que obedeceram a Deus e provou aquilo que Deus tinha para a vida deles. Só que muitas vezes nós ficamos tão apegados com aquilo que Deus está fazendo na vida do nosso irmão que nós esquecemos de viver a nossa vida. Falei. Deus, Ele colocou uma autoridade para você, sim ou não? E quando Deus fala isso a Elias, é que a autoridade que Deus tinha liberado sobre ele naquele dia, era para aquele dia. A autoridade que Deus liberou sobre você é para hoje? É para hoje. Para amanhã Deus vai te dar um novo. O problema é que a gente fica se apegando com as coisas do passado, que eu fui, que eu fiz, que eu sou. Você não é nada. Do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar, querido. Que o nome de Jesus seja sempre engrandecido através da sua vida. É isso que vai fazer a diferença. É o nome de Jesus ser engrandecido através de você. É a sua família provando de coisas que ninguém já provou. Eu lembro que no tempo de pandemia, igreja fechada, entrando por aquelas portas para vir fazer aqui o louvor, recebi uma notícia. Meu pai, internado, entubado, com o pulmão comprometido. Meu pai, irmão. Mas desde quando eu entrei pelaquela porta, é o Espírito Santo dizendo, confia, confia, confia. A notícia ruim, ela vai vir. Mas ela vai vir para te fortalecer. Ela vai vir para te edificar. Ela vai vir para você ver a manifestação da cura de Deus. Entrei, subi, conversei com o pastor Tony. Ele calminho, né? Não, Deus está no controle, fica tranquilo. Deus vai fazer a obra. Querido, enquanto eu estava aqui ministrando louvor, meu pai estava lá,
no hospital, assistindo no celular, sendo tocado, comentando no chat, coisa que ele nunca fez. Se você estiver assistindo aí, pai, te amo. Deus abençoe a sua vida, minha família. Foi tocado. Fez a oração de fé. Aceitou Jesus no coração. Porque é assim que Deus faz, querido. Muitas vezes para você está perdendo. Não, não. Essa é a impressão do inferno sobre a sua vida, que você está perdendo. Mas com Deus você não se perde, se ganha. Amém? E nesse dia foi uma alma ganha para Jesus. Eu queria liberar isso sobre a sua vida. O seu testemunho é a chave para libertar a prisão de outras pessoas. O seu testemunho é a chave para libertar a prisão de outras pessoas. A vida que nós levamos, que faz a diferença, não é o que falamos, mas sim o que vivemos. Não é o que falamos, mas sim o que vivemos. Então para de falar e vive. Vive a obra que Deus tem na sua vida. Desfruta, irmão. No dia bom, desfruta. No dia mal, desfruta. Porque o dia mal vai chegar, a sua fé vai estar estruturada nele. Amém? Nós temos que entender que nós temos uma autoridade em Cristo Jesus, sim ou não? Essa autoridade ela foi nos dada e nós devemos usar ela. Só que muitas vezes nós não estamos usando a autoridade que Deus concedeu a nós, filhos. Deus nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. O que eu entendo com isso é que o inferno não vai me parar, o inferno não vai te parar. As obras que Deus tem para fazer na sua vida, nada vai te paralisar, irmão. Nada vai te parar. O medo não vai te parar. A notícia ruim não vai te parar. Porque eu tenho uma autoridade. A Bíblia vai dizer que até os demônios creem no Senhor. A Bíblia vai dizer, porque vocês se espantam? Até os demônios creem. Até os demônios obedecem à voz de Deus. Até os demônios, irmão. E porque você, crente, que está sentado aí todo dia nessa cadeira, não consegue obedecer à voz de Deus. Até os demônios. E eu não vou ficar falando só da minha boca, coloca para mim, por favor. Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas 10, 17, vai dizer aí, ó. Se você achou, diga amém. Olha aqui na tela. Os 72 voltaram o quê? E disseram... Eles ficaram impressionados. Eles ficaram impressionados. Senhor, até os demônios obedecem. Jesus, aonde ele ia, ele tinha uma autoridade, sim ou não? E ele exercia essa autoridade. E nós devemos entender que nós temos essa autoridade que Jesus tinha. Para em nome dele curar, libertar, para ser usado como um canal de bênção. Amém? Mas olha o que vai dizer em Tiago, capítulo 2, verso 19. Põe para mim, por favor, na tela. Você crê que existe só um Deus? Tiago já dá na lata, né? Tiago é um cara que ele já dá na lata. Ele fala, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tem muito demônio que está obedecendo mais do que crente. É, Jesus. Sim ou não? Qual é a dificuldade, irmão, de a gente entender que a obediência vai fazer a gente viver uma vida plena em Cristo Jesus? Qual a dificuldade de entender que nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus? Qual a dificuldade de entender que todos os dias Deus tem algo novo para nós? Qual a dificuldade que em meio a tempos difíceis Deus está conosco e a gente muitas vezes não quer entender isso? Qual a dificuldade de você entender que você tem o Espírito Santo de Deus? E se você não tem, hoje você vai sair daqui cheio dele hoje. Em nome de Jesus. Então não se apegue com essas coisas. Você tem uma autoridade e ela deve ser exercida.
Quando você não exerce autoridade, você dá a sua autoridade para quem? Para qualquer situação acontecer sobre a sua vida, querido. Quando nós confiamos no grande eu sou, nós experimentamos quem Ele é. E você vai experimentar Deus, amém? Você vai experimentar quem Ele é. O que você tem obedecido vai revelar onde você vai chegar. E eu consigo ver isso em Números capítulo 13, verso 17. Põe para mim, por favor. Estou terminando. Quem quer que eu termine, diga amém. Glória a Deus, tá bom. Números 13, 17. Sinal que está entrando a palavra, né? Amém, glória a Deus. Números 13, 17. Vai dizer: quando Moisés enviou para observar Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam, Lagoinha Santo André, tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita. Queridos, nós temos que entender isso aqui. Antes de eles irem à terra, Deus já dizia que a terra era deles por herança. A terra já era deles. A terra já era deles. Deus envia quantos? 12. Deus fala para Moisés: Moisés, separa aí os 12. Envia como missão de reconhecimento da terra, para eles verem que aquilo que eu tenho para eles é bom, para eles verem que aquilo que eu tenho para eles é maravilhoso. Deus envia 12, 10 volta com relatório negativo. Misericórdia. Deus já falou que a terra é sua, irmão. Deus já falou que a terra é sua. Deus já falou que a bênção que você espera é sua. 10 volta com relatório negativo e 2 com relatório positivo, crendo. E o pior de tudo isso é que esses 10 chegam no meio do arraial, quer contaminar o arraial, né? Não, a terra é boa, mas, sabe, tem gigante, tem problema. Esse é o problema, quando nós enxergamos muito mais o problema do que a Deus, nós tiramos a visão do próprio Deus. E esses 10 querem contaminar o arraial, e Caleb se levanta e diz: ei, no curto e grosso, calem a boca. Subamos e conquistamos a terra. Deus falou que ela é nossa. Quem não tem visão não pode palpitar na sua terra, irmão. Quem não tem visão não tem autoridade de falar da tua terra. Mas o problema é que a gente dá espaço para isso entrar dentro do nosso coração. Quem não tem visão não pode palpitar na sua terra. Tome cuidado com pessoas que você tem colocado dentro da sua casa. Tome cuidado com relacionamentos que você está criando hoje. Tome cuidado. Deus quer te levar além. Deus quer te levar além. E desses 12, 2 nomes que a gente conhece muito bem, que a gente ouve, que a gente vê com constância ser falado, que é Josué e Caleb. Alguém lembra o nome dos 10? Dou meu celular para você, se você lembrar o nome dos 10. Você lembra? Você lembra, pastor Nessa? Quem não tem visão não marca. Quem não tem visão não deixa legado. Só vai deixar legado aquele que tem visão, aquele que acredita na palavra de Deus, aquele que vive a palavra de Deus, aquele que experimenta a palavra de Deus. Amém? Deus, Ele quer te levar além, querido. Comece a andar pela fé e não por vista. Deus te chamou para caminhar pela fé e não por vista, amém? E esses 10 voltam com relatório negativo.
com um ponto de vista diferente daquilo que Deus deu a eles. Ei, deixa eu falar algo para você. Deus vai te levar até onde você está disposto a enxergar. Eu vou repetir de novo. Deus vai te levar até onde você está disposto a enxergar. O que você está disposto a enxergar em áreas da sua vida? É transformação? É mudança? Deus vai te fazer você chegar lá. Deus disse, né, a Saul, Saul, vai. Deus deu uma missão a Saul, através do profeta Samuel. Saul, vai, mata todo mundo. Mata. Era para fazer o quê? Matar, eliminar. O que Saul faz? Traz os rebanhos, traz o rei Agag. Deus falou para fazer o quê? Matar. Tem pequenas coisas que nós estamos perdendo em Deus, porque nós não estamos obedecendo a palavra dele. Olha o silêncio da morte. Cabeça balançando. Pequenas coisas que nós estamos perdendo em Deus, porque nós não estamos obedecendo. O que vai gerar a mudança na sua vida, o que vai fazer com que o milagre de Deus seja gerado na sua vida é o seu posicionamento, querido. É como eu me posiciono em Deus. A murmuração não gera milagre, amém? Se você tem murmurado hoje, isso aqui acaba hoje aqui, no altar do Senhor, diante do Senhor. Murmuração não gera milagre, posicionamento sim. Se posiciona para viver os milagres do Senhor. Se coloque no lugar onde Deus te chamou para vivenciar os milagres dele. O problema de Saul é que ele era muito bom de argumento. E quem é muito bom de argumento é péssimo de arrependimento. Ao contrário de Davi, que pecava, errava, mas toda vez se dobrava diante de Deus. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me limpa, me purifica. Porque, querido, santo não é quem nunca peca, santo é quem sempre se lava diante do Senhor. Se lava diante dele. Está sujo, se lava diante dele. Hoje é manhã de você ser lavado diante do Senhor aqui. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo para finalizar em Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas é um exemplo de obediência a nós. Sim? Jonas é? Sim ou não? Não? Mas logo ele foi, amém? Talvez você seja um Jonas aqui hoje, que desobedeceu a palavra do Senhor. Jonas capítulo 1. Jonas foi um profeta. Jonas vai dizer no livro de Reis que ele profetizou pela primeira vez, ele viu Deus fazer. Jonas, ele profetiza pela primeira vez e vê Deus fazer. Agora esse homem conhecia a cidade de Nínive, sim ou não? Esse homem, ele conhecia a cidade de Nínive. Ele sabia que Nínive era um povo inimigo do Senhor. Ele sabia que aqueles homens eram homens bárbaros. Eles sabiam que aqueles homens eram homens que matavam, não tinha conversa. Jonas, ele sabia. E por isso ele nega o chamado do Senhor. Por isso ele desobedece ao Senhor. É o que eu tenho falado, querido. Se você tiver medo, você paralisa. Se você tiver medo, você anda em decadência. Mas Deus quer te fazer você sair daqui hoje voando. Você não precisa passar pelo processo que Jonas passou. Você vai sair daqui hoje obediente. Você vai sair daqui hoje obedecendo a palavra de Deus e vendo que a sua semana será extraordinária. Porque Ele tem poder para fazer isso, amém. Olha o que vai dizer Jonas capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. O significado de Amitai, pai de Jonas, é verdade. O significado do nome de pai de Jonas é verdade. Não adianta eu andar sobre os caminhos que Deus colocou sobre o nosso coração, se nós não andarmos totalmente dependentes dEle. Não adianta
Nós temos que ser totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Se nós fazemos algo, é porque Deus vai nos abençoar naquilo que nós estamos fazendo. Entenda isso, querido. Você já carrega a bênção de Deus dentro de você. Amitai significa verdade. Não adianta eu ter um nome. Não adianta eu ter uma placa. Não adianta eu ter um significado se eu não andar sobre ele. Olha o silêncio da morte. A palavra do Senhor vem a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Qual a ordem? Vá. Deus está com pressa, sim ou não? Ele fala para Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Qual que era o relatório sobre aquele povo? Um povo pervertido, um povo já que não obedecia, que tinha se desviado, um povo inimigo de Deus, porque quando nós não obedecemos a Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, sim ou não? Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Mas olha o que a Bíblia vai dizer: porque a sua maldade subiu até a minha presença. O decreto daquele povo era o quê? Morte. O decreto daquele povo era o fim. Mas olha Deus, vai pregar, Jonas. Vai pregar, porque aonde tem palavra tem arrependimento. Aonde tem palavra tem salvação. Aonde tem palavra tem mudança. Aonde tem palavra tem novos começos. Olha que Deus vai dizer. Próximo. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou-se para Tarsis, para fugir do Senhor. Talvez você tenha sido essa pessoa, tem fugido de Deus, e eu te pergunto: você vai fugir de Deus até quando? Deus te trouxe até aqui hoje, querido, para te atrair aos braços dele. Deus te trouxe até aqui hoje para te estender a mão e para dizer: filho, caminha em fé. Caminha em fé, que a sua história jamais vai ser a mesma. Talvez você tenha tido vergonha da vida que você tem levado, mas a partir de hoje Deus não vai levar em conta aquilo que você fez, mas aquilo que você vai ser. Eu vou repetir de novo: Deus não vai levar em conta a partir de hoje da sua decisão aquilo que você fez, mas aquilo que você vai ser. Deus quer que você saia daqui amado, querido. Deus quer que você saia daqui com o espírito renovado, cheio, para viver uma semana extraordinária na presença dele. Jonas fugiu. Jonas desobedeceu. E o problema de você desobedecer a Deus é que, além de você provocar tempestade em sua própria vida, você provoca a tempestade das pessoas que estão ao seu redor. Sim ou não? Esse é o grande problema, que a gente acha que está atrapalhando só a nossa vida, que é só a nossa vida, que é só conosco. Não, querido, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se você tem amor e compaixão pela sua família, pelo amor de Deus, não foge de Jesus, corre para Ele hoje. Corre para Ele. A Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Corre para Ele hoje, querido. A Bíblia vai dizer em Jonas capítulo 3, e eu juro que eu terminei agora. Jonas capítulo 3, verso 1. Verso 1 ao 3. Põe para mim, por favor. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez. Deus, Ele ama tanto que o amor dEle, Ele te persegue. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de você, querido. Deus poderia ter desistido de Jonas, Ele não desistiu. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas com esta ordem. Qual a ordem? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Você, querido, talvez é uma pessoa que está sentada aí. Deus, Ele já te ensinou. Deus, Ele já te levantou. Deus, Ele já te deu um chamado, mas você está fugindo. Mas essa é a manhã que Deus, Ele te encontrou aqui. Essa é a manhã que Deus está dizendo: filho,
Eu te chamei para levar as boas novas em seu coração. Jonas fugiu, agora Jonas está tendo uma segunda vez. Todo mundo tem uma segunda chance, irmão. Você não é diferente de ninguém, você está tendo essa chance aqui hoje. De se colocar diante dele, de se lavar diante dele, de obedecer a ele, de viver a vida que ele quer para você, de se colocar no propósito que ele tem para a sua vida. Deus insiste com Jonas, porque Deus sabe o que Jonas carrega. Um chamado. Deus nunca volta atrás com a sua palavra. O homem pode ser mentiroso, mas a palavra do Senhor não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ao teu respeito. Olha o que a Bíblia vai dizer. Pregue contra ela a mensagem. Jonas, o que ele fez? Obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade era o que, irmão? Muito grande, sendo necessário quantos dias? 3 dias para percorrer. Coloca para mim o verso 10. Vamos ler todos juntos, verso 10. O arrependimento, ele gera salvação. Quando você obedece, você começa a ver Deus operar através da sua vida. E talvez você olhe para a história de Jonas, talvez tenha sido como eu um dia. Senhor, se eu tivesse entendido isso antes, eu estaria muito mais longe. Você já parou para pensar que você poderia estar muito mais longe daquilo que você está vivenciando hoje? Você poderia estar muito mais longe. Fala para o irmão que está do seu lado, você poderia estar muito mais longe. Você poderia estar muito mais longe. Mas fique tranquilo, porque você vai chegar lá, irmão. Fique tranquilo, eu vou melhorar isso. Você já chegou lá. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu sou apaixonado todos os dias. Esse é o Deus que eu amo servir todos os dias. Um Deus que não desiste de mim. Um Deus que está todos os dias me ensinando, me tratando, me forjando, me ensinando a caminhar sobre fé e obediência. Me ensinando a provar experiências que eu jamais imaginei que eu poderia provar. Somente Ele pode fazer isso. Não espere no mundo aquilo que você vai encontrar somente em Deus. Eu vou repetir de novo. Não espere no mundo aquilo que você vai encontrar somente em Deus. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Só você que entendeu essa mensagem, que entendeu que sem Jesus não dá, irmão. Sem Jesus não dá. Caminhar sem Jesus não dá. Fala para essa pessoa que está do seu lado, caminhar sem Jesus não dá. Não dá, irmão. Não dá. Essa é a manhã que Deus escolheu para gerar um novo dele sobre a sua vida. Essa é a manhã que Deus escolheu para gerar um novo dele sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos e repetisse essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, os meus caminhos em tuas mãos. Senhor Jesus, me perdoa todas as vezes que eu desobedeci a tua palavra. Hoje, eu me coloco diante do Senhor como uma autoridade, como filho, amado, livre, leve, sarado e transformado para viver o novo do Senhor. Pai, escreve o meu nome no livro da vida, para que a minha vida jamais seja a mesma. Eu te agradeço em nome de Jesus. Só você que fez essa oração comigo pela primeira vez, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e único suficiente Salvador, só você que fez essa oração a primeira vez, levante sua mão, nós queremos te conhecer. Levante sua mão. Levante sua mão. Glória a Deus. Levante sua mão. Você que quer voltar aos caminhos do Senhor, levante sua mão. Nós queremos orar pela sua vida. Glória a Deus. Você também? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Pode sair. Vem cá. Glória a Deus.
A igreja de olhos fechados, eu sei que tem mais pessoas. Glória a Deus, isso. Os voluntários que puderem, as pessoas que levantaram a mão, traz até aqui. Glória a Deus. A igreja de olhos fechados, intercedendo. Querido, Deus tem um novo, mas você precisa se posicionar. O que você precisa é se posicionar. A grande mudança que Deus quer fazer na sua vida é no posicionamento que você ainda não tomou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Manhã de salvação. Manhã de arrependimento. Manhã do novo de Deus sobre a igreja. Glória a Deus. 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 Irmão, se você estiver aí, está se segurando, corre para cá, irmão. Faça igual Jonas, corra em direção ao chamado, ao propósito, para que a sua vida jamais seja a mesma. Não posso esquecer. Glória a Deus. Queria que você que vem até aqui à frente se aproxime mais. Vem cá. Glória a Deus. Está voltando para Jesus. Primeira vez que faz essa oração. É a primeira vez? Como você se chama? Luana. Como você se chama? Como? Monize. Primeira vez? Primeira vez aqui. Está retornando. Seu nome? Joseildo. Primeira vez? Não. Está retornando. Mauro. Glória a Deus. Primeira vez, Mauro? Glória a Deus. Como você chama? Daniele. Primeira vez, Daniele? Aqui. Está retornando. Como? Jorge. Primeira vez, Jorge? Primeira vez. Glória a Deus. Essa é a manhã que Deus, através da palavra, escolheu esse dia para que essas vidas tenham um novo começo. Pode ter certeza, igreja, que a decisão que eles tomaram aqui, o testemunho que eles vão passar a viver, a igreja vai começar a ver aquilo que Deus vai fazer através da vida dessas pessoas. Porque aquilo que Deus faz, Ele gera testemunho ao lado, amém? Vocês são testemunhas daquilo que Deus está fazendo neste lugar. E é por isso que nesse momento, eu queria que vocês estendessem sua mão aqui para eles. Porque eles precisam que o amor de Deus os envolva, eles precisam que o Espírito Santo conduza cada passo, para que eles não venham olhar a homens, mas sim a palavra que Deus liberou a respeito dele. Pai, eu oro por cada vida aqui, Senhor. Pai, eu abençoo cada vida, Pai. Eu sei a obra que o Senhor tem na vida dos teus filhos. E eu sei que é uma obra grande.
Eu sei que é uma obra, Pai, de manifestação do poder do Senhor. Seja aonde eles forem plantados, Senhor. Pai, eu quero ver cada vida aqui sendo alcançado pelo Teu Espírito. Que eles tenham experiências aonde eles forem levados. Que os lugares e ambientes que eles pisarem sejam transformados. E Pai, e que o mais importante nessa manhã, que o nome deles esteja escrito no livro da vida, Pai. Pai, que todos os pecados sejam lançados no fundo de um oceano. Que todos os pecados, Pai, que talvez Satanás um dia vai tentar fazer voltar à tona na mente deles, caia por terra agora, em nome de Jesus. Essa é a manhã que o Senhor escolheu para que eles saiam daqui transformados, mudados, libertos, livres, sarados pelo sangue e pelo poder que há no Teu nome, Jesus. É por isso, Pai, que eu oro e abençoo cada vida. É por isso, Pai, que eu entendo que o Senhor a cada dia vai renovar as forças dos Seus filhos. A cada dia, Pai, eles vão voar a cada dia mais alto. A cada dia, Pai, nós liberamos que eles provem de coisas que eles jamais imaginaram que iriam provar. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te agradeço, porque eu sei, Pai, que o Senhor é fiel e que a Tua palavra ela não volta vazia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir pela vida deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. 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 Você que estava aqui à frente, vem aqui, vem aqui. Você que estava aqui à frente, vem aqui, por favor. Vem aqui. Você que estava aqui à frente, vem aqui, por favor. A Bíblia diz assim que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E se há festa no céu, há festa na terra também. Amém? Nós vamos contar até 3. No 3 eles vão se virar. Amém? 1, 2, 3. Pode virar. Essa é a sua nova família. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vindo à nossa família. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Querido, enquanto eu estava orando aqui, Deus ministrou no meu coração que tem uma pessoa aqui que está precisando de cura, que está com relatório negativo, que está com um diagnóstico adverso. É a senhora? Vem até aqui. Pastor Nelson. Como a senhora se chama? Lúcia. Glória a Deus. Pastor Nelson vai orar por você. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a nossa irmã Lúcia. Deus, o Senhor conhece ela por dentro e por fora. O Senhor sabe, meu Deus, o que se passa, aonde está este mal, que não é dela, mas se está no corpo dela. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda infecção, toda inflamação, tudo aquilo que o médico disse que ela tem, meu Deus, nós repreendemos e que caia por terra nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. O Senhor não é o remédio da nossa doença, o Senhor é a cura da nossa doença. Então nesta manhã eu declaro cura sobre a vida dela, saúde física, do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, que o Senhor venha entrar, meu Pai, nas veias sanguíneas, no aparelho respiratório, nas juntas, medulas. Pai, que o Senhor venha dar cura sobre a vida dela em nome de Jesus.
confunda os médicos, confunda a medicina, que quando ela retornar e fizer novos exames, meu Deus, isso que está no corpo dela já tenha saído pela autoridade do nome de Jesus. Então nesta manhã, nós declaramos sobre a vida da nossa irmã, cura, saúde, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos e cremos nesta manhã, em nome de Jesus. Quem orou e crê diz amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que a senhora tem? Tinha, né? Estou com câncer já há 2 anos e meio, né? Uma parte já foi curada, mas está se manifestando em outras partes, né? E sinto muito cansaço, pulmão muito fraco. E a senhora crê que vai sair daqui curada hoje? Glória a Deus. A igreja vai ver você voltar aqui e contar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Vai na tua fé. Sai daqui curada hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Você que vem até aqui à frente, fez a oração de confissão, aceitando Jesus, eu peço que você se dirija até o fundo. A minha esposa Rebeca vai estar te esperando lá. 2 minutinhos, só vai pegar o seu nome, tá bom? Vai conversar com você 2 minutinhos. Amém, querido? Vá até lá. E eu creio que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, como já não está sendo a partir desse culto, amém? Quem recebeu a palavra do Senhor? Quem vai voltar renovado, alegre, livre, sarado? Glória a Deus. Glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o teu Espírito se manifestou no nosso meio, Pai. Obrigado porque essa manhã nós damos liberdade. E não somente essa manhã, mas toda a semana, Pai, para que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade. Nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua justiça, Pai. Nós te pedimos que essa semana seja uma semana de boas novas. Semana, Pai, em que o telefone vai tocar. Semana, Pai, em que notícias novas chegarão até os nossos lares, até, Pai, empregos, famílias. Em nome de Jesus, Pai, profetizo bênção, profetizo aquilo que eu quero ver nas áreas de nossas vidas, Pai. Pai, assim eu oro nessa manhã, eu te agradeço pelo teu cuidado. Que a cada dia nós possamos sermos cuidados, guiados pela tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com a igreja, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Aplauda Jesus. Vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe.